como grande parte dos produtores, já tive um grande preconceito com o drone. Essa propriedade que onde a gente está é aqui no norte do Espírito Santo, uma cidade chamada Montanha. E graças ao uso de tecnologia correta, usamos e implementamos aqui o milho, uma cultura que não tinha tanto costume na região. E hoje já temos 16 pivôs, totalizando 700 hectares irrigados. Mas graças a essas tecnologias, hoje nós fazemos 3 safras. Como o foco é milho, nós fazemos 2 safras de milho, totalizando 1.400 hectares, e fazemos 700 hectares de soja dentro dessa mesma área. Hoje, existe 2 pessoas que vão perpetuar nos negócios. As pessoas que vão se aderir às tecnologias corretas e as que não vão ficar no negócio. A velocidade disso é de cada tamanho de lavoura, mas eu vejo que é indispensável. O milho por si só é uma cultura que se concentra em muitas operações, né? Com 45 dias a gente já encerra as operações, mas muito mais pela dificuldade de entrada de maquinário. Com a entrada desse pulverizador, nesse milho muito alto, você além de ter aquela perca do rastro, você vai ter perca do próprio pulverizador que vai tombar esse milho. Uma área como essa, num pivô de 80 hectares, se a gente colocar numa quantidade de 150 litros de água, olha o volume de calda. Então a gente acaba tendo que ter um operacional muito ajustado, gastar com tubulação, gastar com caixa de água, levar para isso. E uma vantagem que a gente tem na pulverização via drone é que a gente vai estar falando de 10 litros por hectare. Você traz um tambor de 100 litros, você volta para casa com um pouco de água. Então, casar esse operacional com o dia a dia e com a facilidade, isso é um ponto interessante a se pensar. Porque também tem um fato não só da pulverização, mas nós temos também agora a dificuldade do custo do implemento. Você pega em velocidade de um gafanhoto hoje, que é usado para pulverização basicamente. O custo dele é muito alto. É um implemento mais de R$ 1 milhão. Quando você pega isso no custo para uma lavoura, o custo de manutenção é alto, a gente tem custo de combustível, custos maiores. Então, cada dia mais eu vejo que você consegue fracionar e diminuir riscos com o uso da tecnologia adequada, que claro que é o drone. Também outro problema é nas chuvas. Entrou a chuva, dependendo da área, você te limita, você acaba perdendo o time de aplicação. A gente sabe que a lagarta, ela pode vir e detonar, temos o problema com a cigarrinha, nós temos também as pulverizações que devem ser feitas das mais distintas, ora nutricional, ora com herbicidas. Perder o time vira uma dificuldade. Esse é um grande problema. Se você pega oscilações de chuva durante um dia e outro, te limita com a roda. Com a hélice não. Você chega em qualquer momento, em qualquer lugar e faz o que precisa ser feito na hora certa. Eu acho que um dos grandes protagonistas da gente conseguir fazer 3 safras do ano é tentar antecipar essa cultura sem perder produtividade. Então, o que é que a gente faz? Quando o milho está nesse ponto, o milho já no ponto ideal, o milho chega no ponto, mas o pé ainda não está pronto, as folhas estão verdes. A gente consegue fazer uma pulverização, a gente consegue dessecar esse milho, fazendo com que ele antecipe o ponto de colheita, fazendo com que a gente colha mais rápido. A gente colhendo mais rápido, a gente consegue estar giros mais ágeis nesse pivô, produzindo a mesma quantidade em menos tempo. Então, com a entrada do drone, a gente consegue tanto evitar percas por amassamento, mas também conseguimos agora também otimizar as pulverizações e também os adubos foliares desse milho. Hoje já se sabe que existe uma pulverização ideal logo depois da polinização e com o pulverizador não conseguia. O drone, então, a gente consegue ganhar eficiência, mas também consegue agir e atuar no momento certo para ter maior produtividade. E o fato de logística de transporte. Um drone hoje, o maior do mercado, um T50, cabe no fundo de qualquer picapezinho. A logística que a pessoa precisa ter de tratores, do nível que precisa ter de estradas para levar, isso também limita. Tanto para a funcionalidade como a usabilidade faz com que a gente antecipe e economize e tenha a mesma produtividade. Toda tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Com roda ou com hélice vai ter pontos positivos e pontos negativos. Cada vez mais vai desmistificando o uso de cada tecnologia.
tanto tecnologias de pulverização, tanto como tecnologias de variedades adaptadas para aquela região, mas também com tecnologias onde você tem a previsibilidade do que você precisa fazer, através de imagens, satélites, de drone. Essa nova geração vem com isso. A tecnologia correta vai fazer você enxergar muito mais longe. O órgão mais sensível de qualquer produtor rural é o bolso. Qualquer tomada de decisão, se vai ser de roda ou se vai ser de hélice, vai depender se ele vai economizar dinheiro ou se vai ganhar mais. No final das contas, a tomada de decisão é essa. Não foi diferente aqui em casa, como eu costumo dizer. Quando a gente foi fazer conta da entrada de um PV, igual a gente chama, a gente tem aqui por volta de 3% de perda, arredondando esse valor. Se a gente tem um custo aí de R$7.000 por hectare em cada lavoura de milho, a gente tem 3%, então esse é um custo significativo de perda. Nós estamos falando aí de por volta de R$210 cada lavoura por hectare. Se você pega no universo de 1.400 hectares por ano só no milho, nós estamos falando que a gente tem aí um drone por ano só de economia do que se deixa de perder. Fora esses outros ganhos que a gente consegue antecipar a colheita, pulverizar na hora certa e da forma certa, no momento correto. Então eu acho que essa dor no bolso faz a gente tomar a decisão correta. Quando a gente começou a usar o drone, a gente tinha aquela preocupação e a mão de obra. Mas eu me fiz uma pergunta, eu achei muito bacana. Eu falei, cara, um operador hoje do PV, né, do gafanhoto, ele opera uma máquina de R$1.200.000 e a gente não se preocupa em dar o treinamento adequado. Quando a gente fala de um drone que vai ser 5 vezes até mais barato do que esse gafanhoto, o PV, a gente procura o treinamento adequado. No final das contas, os dois terão que ter o treinamento adequado para a utilização da tecnologia. Então, às vezes nós comparamos o uso de treinamentos, o uso de pessoas para o drone que deverão ser treinadas. Mas a gente esquece que nós estamos com colaboradores operando máquinas muito mais caras, 5 vezes mais caras e não tiveram o treinamento adequado. Então a tecnologia veio forçando com que a gente tenha o treinamento adequado e remunere essas pessoas por isso. Então a tecnologia não veio para tirar emprego, veio para dar oportunidade daqueles que realmente querem aprender. Quando a gente fala em qualquer marca, sempre tem uma referência. Quando a gente fala em caminhonete, vem uma marca na cabeça. Quando a gente fala de carro, de avião, eu acho que drone existe isso, já é uma marca forte. A marca é DJI, DJI, a gente tem muitos nomes bonitos para falar da mesma marca. E quando a gente fala da marca, existe uma referência. A referência, sem sombra de dúvidas, é a AgriDrones. Eu falo isso porque no uso do dia a dia, às vezes um equipamento, mesmo sendo bom, quando a gente não tem a pós-venda, isso cai por terra. Por muitas vezes precisamos de peça, precisamos de assistência, precisamos de entender como é que funciona e nós procuramos em um só lugar, na empresa AgriDrone, e todas as pessoas que constituem essa empresa. Desde o vendedor, a parte técnica, todos dão a assistência necessária para fazer com que essa tecnologia funcione. Então eu acho que de toda a hierarquia das pessoas da AgriDrones, junto com a tecnologia da DJI, que fez com que acontecesse o casamento perfeito. Eu acho que a tecnologia certa, as pessoas adequadas para fazer isso tudo acontecer.